Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui de novo. Já estive aqui em outra ocasião, mas é muito bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês, poder estar nesse momento especial de culto, de adoração a Deus. Vou me apresentar rapidinho, meu nome é Samuel, eu estou cursando teologia, estou no 2º ano, e trabalho lá na igreja, lá na IBB, né, Igreja Batista do Bacaxiri. Trabalho com missões, trabalho com juventude, então é muito bom estar aqui com vocês também, junto com o grupo de jovens, poder conhecer também o grupo de jovens aqui da IBEV. Então, para mim, é muito gratificante mesmo a oportunidade que Deus me deu de estar aqui com vocês, irmãos. Então, queria agradecer a Deus por isso. Hoje é um domingo muito especial, não só para quem é aqui da IBEV, não só para quem é da Igreja Batista do Bacaxiri, mas hoje é um domingo muito especial para muitos, na verdade para todos os cristãos reunidos pela terra. Alguém sabe dizer mais ou menos por quê? Alguém faz ideia? Eu vou contar. É porque esse domingo é o que nós chamamos de Domingo de Ramos. É uma semana antes da Páscoa. Aconteceu um episódio muito importante na Bíblia, um episódio muito especial na Bíblia, que aconteceu um domingo antes da ressurreição de Jesus. E nós lembramos desse acontecimento, desse momento especial que é narrado na Bíblia até hoje. Então nós comemoramos como cristãos, não comemoramos, né, mas nós lembramos nesse domingo desse acontecimento que nós vamos ler hoje. Então, para pensar um pouco no Domingo de Ramos e com o tema que nós vamos falar hoje, eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 11. A partir do versículo 1. Vou ler o texto. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então, nesse texto, a gente tem um relato de um episódio muito interessante que aconteceu com Jesus. Jesus, ele já estava muito próximo da crucificação. Isso foi uma semana antes do Senhor Jesus ser crucificado. E ele já tinha feito tantos milagres, ele já tinha operado tantos milagres. Ele já tinha curado um cego, ele já tinha multiplicado pães, ele já tinha até ressuscitado Lázaro. Então o Senhor Jesus já tinha feito inúmeros milagres, inúmeras curas, inúmeras maravilhas, sinais. Então o povo estava muito feliz com Jesus, o povo estava muito alegre. Nessa época, Jerusalém, que é onde ficava o templo, era considerada a capital ali da região. Então Jesus estava chegando na capital. Jesus estava chegando, imaginem que é um cara
que fez inúmeros milagres, inúmeras maravilhas, e do nada ele está chegando em Brasília, sabe? É a capital do país deles, é um lugar muito importante. Então eles estavam muito animados, porque eles tinham recebido uma promessa no passado. O povo de Israel, desde o Antigo Testamento, recebia promessas de que um dia viria um libertador, um rei, um Messias, que seria filho de Davi. Quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, que é a capital, eles pensam, nossa, esse rei chegou finalmente. Finalmente um grande libertador que vai tirar a gente da escravidão. Eles não eram escravos, né? Mas eles eram oprimidos pelo povo romano. Então eles falaram, nossa, finalmente vai chegar um grande rei que vai nos libertar. E eles gritavam, Hosana, Hosana. O que acontece é que eles não entendiam como seria esse rei. O Senhor Jesus, sim, ele é filho de Davi e rei dos reis. Só que o que eles esperavam aqui, o que o povo de Israel esperava, eles esperavam um Jesus soldado, um Jesus guerreiro, que ia libertar eles da escravidão, não é escravidão a palavra, mas queria libertar eles da opressão política do povo de Israel, que sofria por Roma. Então, eles esperavam um Jesus guerreiro, um Jesus soldado que ia travar uma batalha, ia derrotar o povo romano, e finalmente o povo de Israel ia ser livre. Então, quando eles gritavam Hosana, bendito que vem o filho de Davi, não é igual o entendimento que a gente tem hoje, né? Hoje, quando a gente fala bendito filho de Davi, rei dos reis, a gente sabe que é Jesus, mas na época eles achavam que ia ser um rei de verdade, um rei igual o rei da Inglaterra lá, sabe? Um cara que ia governar o país e ia fazer isso através da força, através da violência, da guerra. O que a gente pode aprender aqui, irmãos? Os judeus, eles estavam esperando o Messias, mas eles estavam esperando de uma maneira errada. Para piorar a situação, tem todo esse episódio do jumentinho. Zacarias 9:9 é um texto lá do Antigo Testamento. Um profeta lá do Antigo Testamento disse assim: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumenta, um jumentinho cria de jumenta. Então eles tinham uma promessa de que o rei ia entrar em Jerusalém montado numa jumenta, um jumento. Isso é muito específico. Então quando eles viram Jesus cavalgando para dentro de Jerusalém com um jumento, eles se alegraram muito. Eles falaram, chegou o nosso libertador, o nosso guerreiro. Só que, o que aconteceu? A gente sabe que uma semana depois, esse mesmo povo gritava para que Jesus fosse crucificado. Isso aconteceu porque o povo teve uma expectativa errada sobre Jesus. Jesus é rei dos reis. Eles não estavam errados a respeito de quem era Jesus, mas a expectativa deles estava errada. O que eles esperavam de Jesus, o que eles achavam que Jesus ia fazer era errado. Porque eles esperavam um Jesus que ia cumprir, ia fazer o que eles esperavam, moldado na vontade deles, moldado na percepção deles. Então, a expectativa deles era a respeito de um Jesus que seria um Jesus guerreiro, e não foi isso que Jesus veio cumprir na terra. Jesus veio para ser morto pelos nossos pecados. Jesus veio para ser crucificado em nosso lugar. A gente vai... Eu vou comentar isso mais para frente, mas é muito importante, irmãos, entendermos sobre isso. Um exemplo sobre essa questão de expectativa, talvez tenha sido parecido com quando eu era criança. Quando eu era criança, minha mãe falava, vamos pro shopping? E eu ia, muito feliz. Porque eu achava que se eu fosse pro shopping com a minha mãe, ela ia me comprar um presente, ia comprar um brinquedo, eu ia sair de lá, alguma coisa assim. Mas eu chegava lá e minha mãe ficava provando roupa. Eu vinha embora e eu fiquei esperando minha mãe provar roupa quase 2 horas. Não que minha mãe comprasse muita roupa, mas... O que acontece é que, às vezes, a gente cria uma expectativa. Minha mãe nunca falou, vamos no shopping que eu vou comprar um presente. Minha mãe só ia lá, porque ela precisava ir e tinha que me levar junto. Mas eu criava uma expectativa. E talvez não foi isso que aconteceu com o povo judeu, com o povo de Israel. E a gente tem que aprender com eles também. Não criarmos expectativas, não criarmos uma ideia
que Jesus não nos prometeu nesse sentido. Temos que estar muito atentos à leitura da Bíblia, muito atentos ao que a Bíblia diz para nós, para a gente não cair no erro da nossa própria mente, para a gente não cair no erro de uma ideia que a gente mesmo criou. Por isso que nós temos que ler a palavra, temos que estar conectados com Jesus. Como diz a Bíblia, para que nós não sejamos levados como qualquer vento de qualquer doutrina, para que a gente esteja firme na palavra de Jesus, nas promessas verdadeiras de Jesus. Jesus é Rei dos Reis, mas ele não era o rei soldado guerreiro que eles esperavam. Irmãos, às vezes, na nossa vida, nós também criamos expectativas a respeito de Deus. Nós também criamos expectativas sobre a nossa própria vontade. Talvez a expectativa que você tenha criado em relação a Deus é: eu preciso de um Deus, de um Jesus que resolva todos os meus problemas sem eu fazer nada. Né? Talvez você tenha criado um Jesus que é distante, talvez por alguma frustração que passou na sua vida. Ou talvez você tenha criado na sua mente um Jesus que só resolve o problema. Então, quando está tudo bem, quando está tudo certo, eu não busco Jesus. Eu não venho para a igreja, eu não procuro orar, eu não procuro conversar com os irmãos. É um Jesus só resolvedor de problema. E aí, quando as coisas estão bem, aí quando as coisas vão mal, quando eu tenho um problema na saúde, quando eu tenho um problema financeiro, daí eu busco Jesus. Busco com intensidade. Irmãos, não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Isso é porque nós criamos muitas vezes expectativas erradas a respeito de Jesus, como o povo judeu. Nós não lemos a Bíblia, ou quando lemos, nós não procuramos entender o que o Espírito Santo tem para a nossa vida, e nós criamos um Jesus conformado com a nossa própria vontade, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias expectativas. Tem uma frase interessante que fala, uma frase do Augusto Nicodemos, eu acho que está no slide, que fala que o símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Porque o Senhor Jesus, ele nos convida para sermos seus discípulos, para tomarmos a cruz de Jesus e seguirmos ele. Caminharmos com ele no caminho da humildade, no caminho da piedade, da justiça. O Senhor Jesus, ele não é um simples resolvedor de problema. Nós não buscamos o Senhor Jesus para barganhar, para falar assim: Senhor Jesus, preciso simplesmente que o Senhor cure, e daí o resto da minha área, o resto da área da minha vida, das outras situações que eu vivo no meu dia a dia, está tudo bem, eu não preciso do Senhor. Nós procuramos essa frase aí: parem de ver Cristo para subir na vida. O símbolo do cristianismo é a cruz e não uma escada. O símbolo do cristianismo é sermos discípulos de Jesus, buscarmos ser igual a Ele. O símbolo do cristianismo é tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. É porque às vezes nós criamos a expectativa de um Deus que simplesmente resolve os nossos problemas. E às vezes é até um Deus distante, mas é um Deus com o qual eu posso barganhar. Então, eu vou vir na igreja quando as coisas estiverem ruins, para que quando eu passar por uma dificuldade, quando der o aperto, o Senhor Jesus vai me recompensar só porque eu estou vindo para a igreja. Ou nós procuramos barganhar mesmo com Deus. Senhor, se eu ir lá e orar 10 vezes no dia, o Senhor vai me responder. E de fato Ele vai, mas o Senhor vai trazer a resposta que eu quero. É igual os judeus. Eles esperavam: não, Senhor, o Senhor vai trazer o Messias, mas o Senhor vai trazer do jeito que a gente quer, um Jesus guerreiro, um Jesus soldado. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque o Senhor Jesus, Ele sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que é bom para nós. Essa era a esperança de um Jesus soldado, era a esperança do povo de Israel. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que o que a gente pede muitas vezes não é de acordo com os planos e propósitos eternos que Ele tem para a nossa vida.
Então talvez ele tenha um propósito muito maior lá na frente que hoje a gente não entende. Mas aí a gente fica frustrado porque nós criamos uma expectativa, nós criamos uma narrativa na nossa mente que a gente acha que Deus precisa cumprir. Mas a nossa mente, irmãos, é limitada. Nossa mente não consegue olhar lá na frente como a mente de Deus consegue. Então nós precisamos entender que o Rei dos Reis, Hosana, não é para o Jesus que eu criei, como os judeus. Os judeus criaram um Jesus e eles falavam Hosana para esse rei. Mas para o outro que morreu numa cruz, eles não queriam. Muitas vezes nós somos assim, não, eu quero Hosana, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Rei dos Reis, vem morar em mim, mas eu quero só esse Jesus que resolve meus problemas financeiros. Eu quero só o Jesus que resolve meus problemas de saúde. Muitas vezes nós não estamos entregando a nossa vida completa ao Senhor Jesus. Não que Jesus não nos cure, não que Jesus não cuide das nossas finanças, não que Jesus não esteja preocupado com esse tipo de área da nossa vida, mas Ele quer um todo, Ele quer uma vida com Ele. Para não criarmos um Jesus baseado na nossa expectativa. Porque se criarmos um Jesus baseado na nossa expectativa, nós não vamos conhecê-lo. Nós não vamos conhecê-lo profundamente, como Ele deseja que conheçamos, e muito mais. Nós não vamos encontrar nele os propósitos eternos para a nossa vida. O Senhor Jesus tem sim propósitos eternos para a nossa vida. E talvez seja em um momento de dificuldade que Ele vai falar conosco. Talvez seja no momento em que está tudo bem, que Ele também vai falar conosco. Ele tem promessas para a nossa vida, mas Ele tem promessas quando nos entregamos para Ele totalmente. Quando entregamos e conhecemos que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Aí sim as promessas eternas de Jesus fazem sentido para nós. O Senhor Jesus, Ele é nosso Senhor. E o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Muitas vezes nós também nos preocupamos com essa expectativa que nós criamos a respeito de Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos com um Jesus que não é verdadeiro, no sentido de é um Jesus que nós criamos com a nossa própria ideia, é um Jesus que nós criamos com o nosso próprio pensamento, e esquecemos do verdadeiro Jesus, que é o Senhor e Salvador. Nós cantamos aqui Cordeiro Santo e Cordeiro de Deus. Esse é o verdadeiro Jesus. Esse é o verdadeiro Messias. É o Jesus que morreu no nosso lugar, que pagou o preço dos nossos pecados. Esse é o Jesus que daqui uma semana nós vamos nos lembrar. Talvez se Jesus fosse um Jesus guerreiro, como o povo de Israel queria, nós iríamos nos lembrar de um rei que no passado derrotou o Império Romano, reinou, voltou e pediu para a gente continuar falando da história de um rei que reinou. Mas Deus, Ele é muito mais profundo que isso. Ele veio e morreu no nosso lugar, ressuscitou. Ele nos deu a missão de falar de uma vida eterna, de uma esperança eterna. Muito mais do que um rei guerreiro, muito mais que um rei soldado. É isso que eu quero trazer, irmãos. Jesus tem para a sua vida promessas que são muito eternas e que talvez agora não faça sentido. Talvez agora, na expectativa que você tem criado, não faça sentido. Talvez agora você fale, Deus, por que eu estou sofrendo? Deus, por que tem sido tão difícil? Por que no meio dessa luta tem sido tão complicado? A Bíblia fala que é porque Deus, Ele conhece os caminhos eternos, Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável para a sua vida. E não adianta a gente buscar Deus de uma forma só para suprir as nossas necessidades, mas nós devemos buscá-lo de todo o coração. Jesus procura aquele que o adore em espírito e em verdade, que o adore com todo o coração mesmo, que viva uma vida de adoração, de devoção com Ele, independentemente de onde esteja e pelo que estiver passando. Quando entendemos isso, não importa se estamos passando por dificuldades, não importa se tem sido um tempo bom ou ruim na nossa vida. O que importa é que estamos com Jesus.
E por isso temos certeza dos caminhos eternos, dos propósitos eternos que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Talvez o Jesus que você tem buscado, ele só serve na dificuldade, e aí você não tem se entregado completamente para ele. O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, mas ele é também o Senhor da nossa vida. É de acordo com ele que nós devemos viver. Quando nós tentamos barganhar com Deus, nós esquecemos que Deus é o Senhor e nós somos seus servos. E a gente acaba fazendo o contrário. Então a gente acaba fazendo de Deus nosso servo. E aí a gente acha que ele tem que fazer exatamente como a gente quer, e nem sempre é isso. Quando nós buscamos ele de todo o coração o tempo todo, nós podemos entender que sim, eu vou fazer a vontade de Deus, mesmo que seja por uma dificuldade. E eu vou fazer isso porque eu amo o Senhor Jesus e porque ele me ordenou e ele pediu para que eu fizesse isso. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus não fala, no mundo não terei aflições. No mundo não vão ter problemas. Jesus fala, vocês vão ter problemas, mas eu estou com vocês. Tenham bom ânimo. Se alegrem. Talvez quando a gente cria um Jesus na nossa mente, uma expectativa, a gente acha que com Jesus nós nunca mais vamos ter problemas. Nós achamos que nunca mais vamos ter dificuldades, e não é isso que acontece. Talvez na nossa mente a gente pense, não, porque se eu tivesse com Jesus mais, eu não ia estar vivenciando isso. Não é bem assim que acontece. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles sofreram e foram pessoas que foram tremendamente usadas, foram pessoas que foram extremamente usadas por Deus. Mas talvez na nossa mente a gente pense que não, se eles tivessem sido grandes homens de Deus, eles não teriam sofrido, não. Mas eles sofreram com Jesus. Isso muda a nossa mente, isso muda a perspectiva. Paulo dizia que ele se alegrava por sofrer por Jesus. Com Jesus, tudo se torna mais leve, se torna mais suportável, se torna algo que de fato tem um propósito na nossa vida. Se nós vivemos um evangelho baseado nas nossas expectativas, o propósito da nossa vida não faz tanto sentido quanto com o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus para nós. Talvez você não tenha vivido ainda esse encontro verdadeiro com Jesus. A Bíblia fala que se você encontra com Ele de forma verdadeira, muito mais do que simplesmente não ter problema, muito mais do que simplesmente o mundo virar algo que você está barganhando com Deus, Ele está respondendo você por que você faz, Deus te dá promessas que são eternas, bênçãos que são eternas para aqueles que de verdade buscam o Rei dos Reis. Você encontrará caminhando com Jesus a paz em meio à tribulação. Não quer dizer que não vai ter tribulação, não quer dizer que não vai ter dificuldade, mas quando estiver passando pela dificuldade, você vai ter paz. Porque o Senhor Jesus está com você, o Rei dos Reis. Não o Deus soldado que a sua mente inventou, ou a minha mente inventou, mas é o Rei dos Reis, o verdadeiro Senhor. É Ele que está conosco e por isso temos paz em meio à tribulação. Nós também, em um mundo tão violento, em um mundo com tanto ódio, um mundo com tanta dificuldade, em que pessoas brigam o tempo todo, a intriga, o Senhor Jesus nos promete, com o seu Espírito Santo, nos trazer ao amor que vem. O amor não só vem de Jesus, o Senhor Jesus é amor, então estamos com o amor perfeito. E podemos caminhar em um mundo que, apesar do ódio, apesar das guerras, apesar das brigas, apesar de toda a violência que nós vivemos, nós temos o Senhor Jesus como amor perfeito, como aquele que é o reconciliador, aquele que nos ajuda a promover a paz em meio às dificuldades, em meio à guerra. Então, quando cremos no verdadeiro Rei dos Reis, no verdadeiro Senhor,
com as nossas expectativas baseadas na palavra, baseado na Bíblia, nós vivemos a bênção de estarmos com Ele. Nós temos a bênção da sabedoria em meio ao mundo louco. Talvez você pense, cara, que loucura, né? Às vezes a gente vê coisas que não fazem nem sentido pra gente. O mundo, cada dia ele vira mais de cabeça para baixo. E você fala, cara, como é que eu vou me comportar diante dessa situação? Ou você fala, como é que eu vou falar de Jesus nessa situação? Ou que decisão que eu tenho que tomar? E daí você não sabe exatamente o que fazer, porque o mundo é muito complexo e é uma loucura e nada aponta para Jesus, pelo contrário, tudo caminha para longe de Jesus e você não sabe para onde caminhar, qual decisão tomar. Se você está com Jesus, se você caminha com o verdadeiro Rei dos Reis, se você se submete a Ele e você é servo do Rei dos Reis, você caminha com toda a sabedoria do mundo, porque a sabedoria é revelada para você através das Escrituras, através do relacionamento com o Senhor Jesus. Então, muito mais do que não ter problemas, muito mais do que viver em um mundo que não é louco, muito mais do que viver em um mundo que não tem tribulação, você vai viver isso, mas você vai viver com Jesus. Isso significa que, a partir de agora, tudo isso tem um propósito maior, como eu falei. Tudo isso faz muito mais sentido, gente. A nossa mente cria expectativa, a nossa mente cria um mundo ideal, a nossa mente cria um Jesus ideal para os nossos problemas, mas muito mais do que isso, o Senhor Jesus, como Rei dos Reis, quando entregamos a nossa vida para Ele, quando entregamos quem nós somos para Ele, Ele é o Rei ideal para todas as situações, muito mais do que para as barganhas que a gente tenta fazer com Ele. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis. Ele que vai saber o que é o melhor para cada detalhe da nossa vida. Muito mais do que isso. O Senhor Jesus, Ele veio para a Terra, e nós vamos celebrar isso no próximo domingo, que é a sua morte e ressurreição. Ele veio para a Terra para pagar o preço dos nossos pecados, que nós mesmos não poderíamos pagar. O Senhor Jesus veio para ser crucificado. Jesus não veio para ganhar do Império Romano. Ele veio para ser crucificado pelo Império Romano. E quando foi crucificado, Ele estava lá no nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que todos deveríamos morrer pelos nossos pecados. Muito mais do que fisicamente, muito mais do que a cruz. Nós deveríamos sim morrer eternamente longe de Deus. E nós não teríamos como pagar isso, porque um pecado infinito, como é que você pode ter um sacrifício infinito? Como é que você pode pagar algo que é uma dívida que era impossível para nós pagarmos? Mas o Senhor Jesus veio e morreu no nosso lugar e pagou essa dívida. Então agora está zerado. Esse é o propósito do Senhor Jesus para nós. Ele nos promete algo. Ele nos promete, agora que eu morri no lugar de vocês, vocês têm vida eterna, porque vocês creem em mim, vocês acreditam em mim. Então o Senhor Jesus, Ele não vem para resolver os nossos problemas aqui na Terra. A nossa expectativa não tem que estar aqui na Terra, nos problemas que Ele resolve aqui na Terra, nos nossos problemas financeiros, nos problemas de saúde. É claro que Ele faz isso, porque Ele é um Pai amoroso. Mas a nossa grande expectativa, a nossa grande alegria é que o Senhor Jesus veio para nos levar para a vida eterna. Quando nós morrermos, não acabou. Quando nós morrermos, nós vamos estar no paraíso com Ele, porque cremos nele. Talvez a sua expectativa seja um Jesus muito terreno, no sentido de ser um Jesus que só vai resolver seus problemas aqui na Terra. Mas talvez você ainda não tenha entendido o quanto o Senhor Jesus veio para te trazer uma nova vida e uma vida eterna, para passar a eternidade com Ele. Se você crê nele como seu Senhor e Salvador, não existe medo da morte, não existe insegurança em relação à morte, não existe nada disso. Porque você sabe que quando você morrer, você vai estar com o Rei dos Reis. Por isso, irmãos, hoje à noite, o grande desafio é que nós não sejamos como o povo de Israel, que criou um Jesus que eles achavam que seria um Jesus guerreiro, um Jesus soldado, que ia tirar eles do Império Romano.
Que o nosso desafio não seja só lembrar de Jesus quando passarmos por dificuldades. Que o nosso desafio não seja pensar em Jesus como um Jesus que vai só resolver o nosso problema aqui na Terra. Mas que no nosso dia a dia nós possamos adorar e reconhecer o Senhor Jesus como Rei dos Reis, como Senhor eterno das nossas vidas. Que nós possamos reconhecer todos os dias o Senhor Jesus como aquele que é santo, justo, Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e ter certeza da vida eterna, certeza da salvação. É só em Jesus que nós temos essa certeza. É só em Jesus que nós temos a certeza plena da vida eterna. Então que o nosso desafio seja conhecer Jesus de verdade, conhecer o Jesus verdadeiro. E nós fazemos isso através do buscar Ele, através do crer nele, buscar Ele cada dia mais. Que o nosso desafio seja realmente reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, e mais do que isso, reconhecer que Ele não veio para simplesmente suprir nossas expectativas. Ele veio para nos levar para a vida eterna. No nome de Jesus, que nós possamos conhecer Ele a cada dia mais. Ele é nosso Pai também. Ele vai nos dar o que é bom. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama. E Ele faz isso através das bênçãos que Ele nos dá quando reconhecemos Ele como verdadeiro Senhor. Muito além das nossas expectativas. Amém?